Só um pouquinho. Só pegar. Deixa eu só pegar a tomada dele aqui. Ok? Deu. Pessoal, vamos recuar um pouquinho, por favor, hein? Vamos recuar um pouquinho que vai fazer a recuar. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Chico. Chico. Vai lá. Sabe quem é? Seu Iron. Miriam, tira mais uma aqui dele. Transmite ela, dá um abraço. Bisol, eu quero o presidente do partido aqui, eu quero lhe apresentar minha esposa, vai dar um buquê de flor para botar na... Ah, isso mesmo. Que eu... Muito bom. Das mãos do... Aqui você pode levar? Isso. Nós colocamos lá. Governador? Governador? Tira a Miriam daqui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Aqui, ó. Isso. Governador, Tudo bem. Sola primeiro está cumprimentando aqui o seu povo, os seus irmãos, os seus amigos. E assim que ele puder, evidentemente, dará sua palavra a esse generoso povo de Carazinhos da Redondeza. muito bem, esse aí é o governador Alceu Colares, que também está cumprimentando aqui diversas autoridades. Tudo bem. Muito obrigado. Ele não desgruda. Chico, puxa o fio aí, levanta o fio. Tá aí das pernas do... Olha o fio. Tá aí das pernas Olha meus netos, toda a energia para 94. Cuidado aí. Aí. Vai lá. Tira ali. Que beleza, viu? Vamos.
Obrigado, obrigado. Como é que vai, rapaz? Bem, obrigado, senhor, com cada vez mais moça. É só bater. Claro, vira aquela. Eu acho que vai São Bento primeiro. Por motivo de... Peraí, deixa. Um sentimento muito especial. Os filhos dos meus amigos que já se foram. E tudo é profundamente generoso e contém uma alegria realmente muito profunda. Nós viemos hoje, praticamente estamos aqui, toda a família, eu e meus irmãos, irmãs, a minha irmã e irmãos, e netos, para fazermos justamente a nossa visita ao cemitério. Vamos lá no túmulo dos nossos velhos, dos nossos familiares. E agora mesmo passei por cima daquele cemitério modesto, um cemitério rural, que está lá no alto de uma coxilha, rodeado de trabalho, rodeado de soja, de trigo, né? De lavouras, mostrando a evolução que essa região teve. E aquele cemitério é uma espécie de marco, né? Que ali ficou dos nossos antepassados. Porque os nossos antepassados aqui vieram nessas coxilhas, cobertas de barba de bode, terras consideradas ruins. Valia mais o mato. Aí começaram, primeiro criando gado, depois fomos descobrir, justamente no meu tempo, em que eu agia já na vida pública, fomos descobrir que essas terras eram extraordinariamente generosas. E a partir daí foi um boom, esta região toda. Agora mesmo sobrevoando esta região, a partir de São Borja, deixando Santiago à direita, Santo Ângelo e Juí à esquerda, passando levemente à esquerda de Cruz Alta, passando também, bordejando Panambi, Santa Bárbara. Eu cheguei a reconhecer ali alguns lugares. Vi São Bento, vi Não Me Toque, Cruzinha ali, aquelas regiões todas. E isso tudo me fez recordar. E eu comentava com o Colares e com os meus filhos, que têm viajado, meus filhos, por todo o mundo. Eu digo sinceramente, o dia de hoje é um dia lindíssimo, de luz, um dia aberto, mas também a coincidência de nós estarmos na colheita, né, na colheita do trigo, os trigais estão amarelos, outras terras preparadas, né, para os cultivos de verão. Enfim, todo um panorama, um quadro que eu digo o seguinte: eu não conheço no mundo um panorama como este que eu vi hoje. Olha, eu tenho andado por esse mundo afora. Eu vi a área cultivada, a área agrícola da Austrália, por exemplo, outras regiões de Nova Zelândia, lindas, da África do Sul também. E tenho sobrevoado os Estados Unidos e Europa, muito. Claro que na Europa já quase não há zona rural, é o cultivo de pedaços de terra entre cidades, entre povoações, quase que semi-urbanas. Nos Estados Unidos não, extensas áreas como as nossas. Agora, nenhuma, nem mesmo o interior americano, tão linda quanto a nossa região. Olha, eu estou falando numa extensa região que vai desde a costa do Rio Uruguai, vai passar aqui por Passo Fundo, Erechim, Chapecó e chega ao Paraná. O interior de São Paulo também, embora já seja um outro tipo de agricultura, mas extraordinariamente desenvolvido. Então eu considero que o povo brasileiro demonstra a sua capacidade, que tem capacidade para ser uma nação das primeiras. E nós só estamos entre as últimas por desgoverno,
porque o país tem tido uma má sorte em matéria de governos. Nós só temos tido matungo. É verdade. Você sabe o que é matungo, não é verdade? Pois bem, desde o governo do presidente Vargas, nós só temos tido matungo. Depois tivemos aquele momento com Juscelino, né, aquela passagem do João Goulart. Mas tudo mais, durante a ditadura, tinha cada um que vocês recordam, só enterraram o nosso país. Quer dizer, o problema do país, quem vê isto, Colares, só pode chegar a essa conclusão, que é uma questão, compreendeu, Tito, de governo. De governo. Esse país não tem tido governo. Esse país tem tido governos medíocres, que têm deixado as coisas correr e até se constitui num milagre isso que a gente vê. Hoje eu cortei do interior do Uruguai em direção à Uruguaiana. Até a fronteira do Brasil, você vê do Uruguai um matinho de eucalipto aqui, outro ali adiante, o mais tu não vê mais nada. São fazendas onde deve existir somente alambrados. Você não vê um galpão novo, você não vê um telhado novo, você não vê gente, uma baixíssima densidade demográfica. De quando em quando uma fazenda, um povoadinho que se vê que está pobre. Quer dizer, é um panorama que a gente até se acostuma com os olhos. Mas atravessa o rio Quaraí, a coisa muda de figura. Você já olha e vê, parece que semearam espelhos. Porque o sol, voávamos um pouco contra o sol e podíamos ver espelhar as águas dos açudes, dos tajamares, compreendeu? Dos açudes para a irrigação. Mudava a situação. Dali um pouco, costeando o rio Uruguai, olhávamos a Argentina, Corrientes, toda aquela região num dia claro de luz como hoje. Também um deserto, não se vê uma lavoura, não se vê um telhado, não se vê um galpão novo, não se vê um investimento. Enquanto que você olha para o nosso lado ali, vai ver todo um panorama de trabalho e de produção. Isto realmente enche o coração da gente, faz a gente crer o como é bom a gente sair, compreendeu? Daquelas quatro paredes dos gabinetes, compreendeu? Que a gente, né, tem que frequentar lá nas grandes cidades, sair e respirar um pouco, ver isto que hoje eu devorei com os meus olhos. Eu digo a você, nunca vi. Comentava, acho que o Colares também se admirou de ver a força, não é verdade? Como brota isto aqui, compreendeu? Da terra, esse esforço, esse trabalho do nosso povo. Isso nos faz acreditar de que o país dessas crianças vai ser diferente, desde que surja, né, a hipótese de um governo, né, que realmente seja coerente, seja capaz de defender o país. Porque isso aí é toda uma comunidade, uma coletividade que precisa de defesa. Precisa de um governo que apoie, que ajude, que incremente. Se fazem tudo isso nessas condições, imagine se tem um governo que apoie esse pessoal. O que vai acontecer? Obrigado. E essa homenagem, governador, CIEP Dona Oliva de Moura Brizola, o nome da sua mãe. O outro Bom, aqui, ó. isso é uma lembrança que é realmente muito generosa, atinge o meu coração. Foi uma lembrança dos amigos aqui de Carazinho, especialmente do espanhol, do governador Colares, da sua esposa, dona Neuza, de dar o nome da minha mãe a esta escola. Você sabe que essa escola segue a linha, um modelo daquela que nós estamos desenvolvendo no Rio de Janeiro. Que a esta altura nós já afirmamos, é o melhor colégio que o Brasil tem hoje, é o CIEP. Como estamos pondo em prática lá no Rio de Janeiro. Melhor que qualquer escola particular e muito melhor que qualquer outra escola pública. Nós achamos que isto vai se desenvolver por todo o país, porque esse é o nosso caminho.
fora da educação, da elevação do nível educacional do nosso povo, nós não temos solução. Então eu fico muito feliz com essa lembrança. Você sabe, a minha velha era uma camponesa, baixinha, era daquelas mulheres que nós tivemos no passado. Casou aqui em Carazinho, ou melhor, casou em Nonoai. Veio de carreta com o marido para Carazinho. E daqui foram lá para a Cruzinha, para a beira de um capão, o casal. Lá levantaram a casinha deles, os dois. E aí começaram a vida. Depois passaram para um outro lugar, para uma outra posse, onde nasceram todos os demais filhos, inclusive eu, ali sobre a justamente a estação de Cruzinha. Ela, eu acho que merece essa homenagem, como um símbolo, entendeu? Porque ela soube ser boa companheira, boa esposa, soube ser uma mulher gaúcha, trabalhadora, enfrentou tudo. E quando em 23 perdeu o marido na Revolução, ficou sozinha com os filhos. Praticamente trabalhando para viver. Tínhamos de tudo, fomos criados maravilhosamente, graças àquela mulher extraordinária. Sobretudo nos criou sempre nos recomendando que não devíamos cultivar a vingança. Porque outros vizinhos trataram de se vingar contra a repressão assassina que se processou aqui, desencadeou aqui, contra os revolucionários em 23, já depois de assinado o armistício. Ela nos criou assim, nada de vingança. Guardem o nome bem na memória, a lembrança do pai de vocês, mas nada de vingança. E nós nos criamos assim. E foi muito bom, porque a vingança fez se exterminar em outras famílias. E nós seguimos. Ela depois casou com um vizinho, que também, como ela, tinha 6 filhos. Era viúvo também. Então se juntaram aquelas crianças todas e aquela mulher admirável praticamente alfabetizou a todos. Éramos todos nós em torno de uma mesona grande e baixava a régua em cima de nós, compreendeu? Mas ela ensinou a ler a todos. Quer dizer, depois de toda essa história, ela veio viver aqui no bairro da Glória. Comprou ali 2 terreninhos, um ao lado do outro, trouxe uma vaquinha de leite, porque ela não podia viver sem lidar com uma vaca de leite, já vivendo com um neto e uma irmã. Nós já tínhamos ido embora, por aí, e ela construiu a casa num terreninho e ficou com o outro do lado. E aí morreu nesse lugar. Era aquele bairro uma coxilha, não tinha nada. Eu lembro que a intendência chegou e disse, olha, façam as casas de vocês. Está vendo lá aquela estaca cravada lá do outro lado? Samba. Bom, façam as casas de vocês daqui para cá. Não tinha rua, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. E ali eles começaram. Hoje é um bairro maravilhoso, aquele com todos os serviços públicos, né? E ela viveu ali os últimos anos da sua vida. Foi me visitar 3 vezes no Uruguai. Na última vez, ela parecia que queria dizer alguma coisa. Bem, dali a uns 4 meses, eu tive levar um filho na Inglaterra para se operar. Então, eu estive ausente do Uruguai, com uma licença especial deles, por 20 dias. Fui à Escócia para a operação desse garoto, que até está aí comigo. Bem, naqueles 20 dias ela escolheu para morrer. Entendeu? Porque, eu digo assim, escolheu para morrer, porque se ela tivesse para morrer aqui em Carazinho, eu pegava um teco-teco lá no Uruguai e vinha com ditadura e tudo acontecesse o que acontecesse. Bom, e tudo tinha mudado, não é verdade? Tudo seria diferente, mas ela parece que escolheu o dia para morrer. Então, quando eu estava lá na Escócia, em Edimburgo, foi que eu recebi a comunicação. Ela já estava até enterrada quando eu recebi a comunicação. Né? Então, o que eu digo, essa é uma mulher, como muitas, como a generalidade da mulher gaúcha.
ela vai receber essa homenagem como um símbolo em nome, né, das milhares, dos milhões, compreendeu, de mulheres gaúchas que estão conosco ainda e as que não estão mais, né, que foram tão importantes na história do nosso estado, anonimamente. Tá? Muito bem, muito obrigado. Bom. Aqui está o governador do Rio de Janeiro, o líder maior do PDT. Tudo bem? Tudo bem? Aqui é no meu, vamos ver o CEP como é. Eu vou passar para dar uma olhadinha, só dar uma olhadinha para ver como é. Aham. Tá bem. Tá muito bem, vou passar aqui atrás. Isso, gostaria de um autógrafo seu do meu. Darei, sim, senhor. Depois no cemitério, lá nós vamos dar à vontade. Esse chapéu tá bonito, hein? Prontinho. Muito obrigado. Mas olha, mereceu. Depois da saída eu foi. Bonito. Ah, é? Maravilha, viu? 90. Tudo bom? Como vai? Nós vamos entregar um papel. Tá bom. Pode, leio sim, muito prazer. Vamos lá. Muito bem, vamos embora. Vamos sair lá naquela estrada, lá embaixo. Aqui. Vamos Tem que sair. vir por aqui, ó. Como vai? Eu saí depois. Hein? Eu saí depois. E essa Saí lá, beleza, eu primeiro aqui. essa beleza. Foram entrar na estrada que vai lá pra Colorado. Pegamos primeira de asfalto, né? Pois é, mas não era ali. Vamos. E seu sobrinho? Mas me diga uma coisa, mas Xavier de Quadro. E eu digo assim, o Nunes que morava logo aqui do outro lado aqui. Jango Nunes. Jango Nunes. Meu tio. Jango Nunes. Meu tio. Seu açude ali na frente. Certo, tem ainda. Eu sou a esposa dele. Ah, esposa do seu Nunes. Eu disse que hoje Muita satisfação, igualmente. Ainda tem Muita satisfação. Seu sobrinho? É sobrinha. Eu disse hoje. Não. Nós vamos até lá depois da saída. Ver se dá tempo, vamos lá. Você é bandeira, é? Você é filho de quem? Lalau Bandeira. Lalau? Lalau Bandeira, é isso mesmo. Porque eu me lembro que havia um corredor ali, meu avô não era o Manuel Bandeira ali? Era. O Manuel Bandeira que pegava um corredor ali, onde nós morávamos ali. Eu tinha o Jango Nunes desse lado aqui pertinho, e o Manuel Bandeira do outro lado ali. Vamos chegando ali. Vamos lá. O tio Tito Marques já deve ter um jornal. Eu vinha bem-vindo aí. Venha comigo. Ela tá lá na frente. Eu acho que tá na frente. Tá lá na frente. Doutor Grisório. Ei. Doutor Grisório. Sim, senhor. Olha o Vedame aqui, doutor Grisório, o nosso amigo. Qual é? Aqui, olha o Vedame. Ah, como é que vai? Aquele que nos mandou um frango aqui de carinho, nós compramos um bolo. Como vai a senhora? Vai bem? Quem fez o pão foi a mãe dela. Ah, é? A senhora diga pra ela que... Ela está lá na Isso, que se ela se lembrar, que não se esqueça de fazer outro pão. Entendeu? Como vai a senhora? A senhora vai bem? Valente, muita satisfação. Como é que vamos? Muito bem. Beijinho pra mim. Coisa bonita. Como vai a senhora? Bem? Isso a gente. Muito satisfação. Realmente ela tinha muitas amigas, né? Foi a última hora, né? Tá junto aqui. Vai pra frente um pouquinho, governador. Isso. Atrás ali, nosso tio, né? É isso aí. Acho que a gente mandou arrumar aquilo lá que estava meio. Trabalhou aqui na Pampa, Tu que trabalhou aqui?
É, para modernizar, né? Olha aí, não quis necessário. A gente vinha quase todo dia aqui, quase toda semana. Eu ouvi negócio. Foi bom. É, José Oliveira de São Paulo. Já Oliveira Santos Brizola, né? Queria ver a foto de perto. Vem aqui, aqui tu vem. Vem aqui, Desse tu lado vê, ó. aqui, Vem cá. Aqui, ó. Pode ver a foto dele aqui de perto. Aqui, ó. Parecido com o José Vicente. Ali, ó. Ali, ó. É parecido com o Zé Vicente. É parecido mesmo. Muito parecido. Agora esse aqui é Esse espetacular. daqui, cara, meu irmão. Esse eu me lembro dele quando era pequenininho. Não acho. Era um gauchão. Usava 38 na cintura, assim, 17 anos. Entendeu? Ele era a moda aqui na região. Era um lindo. gauchão. Era mesmo. Entendeu? Era um Era o mais gauchão bonito de todos formidável. E sozinho, era o mais velho, porque a velha morreu, o meu velho morreu, né, quando ele morreu em 23. Era um Ele morreu em 23, rapaz foi muito morto lindo, em muito 23, eu tinha 1 ano de idade. Então, diz as lendas ali, nas histórias, que o velho, antes de morrer, preso já, né, deixaram ele se despedir da família na passada. E ele então recomendou para esse gaúcho, o Otávio, recomendou que cuidasse do mais pequeno. Ali. Ele fazia toda a tua vontade. Bom, o Otávio era um gaúcho gaudério. Ele não tinha pai, não tinha mãe, era analfabeto, não tinha casa, não tinha lugar, tropeava daqui para Santana do Livramento. É de Cusal? Sério. Ele tropeava daqui a Santana do Livramento. Lagoa Vermelha. Tropas que saíam de Passo Fundo e iam para Santana do Livramento, levando gado. Era um gauchão, assim, para me cuidar desde pequeno. Ele fazia uma tropeada e me trazia gaitinha de boca. E arrumava um cavalo, arrumava um petista. Tem lembrança disso? Era uma adoração, eu só dormia no galpão com ele. Então, tanto que o nome do João Otávio é em homenagem a esse gaúcho. E o gaúcho... Já é uma carneira. É diferente. É um gaúcho, ele é um gaúcho... Aqui dentro. Tá aqui, assim, tá anônimo. aqui o tio Nestor, Agora- tá a tia Otávia, está... Tem outros aqui, né? É. A avó Emília não está aqui, né? Não, a avó Emília tem aqui no nome. Lá com o Tipi. Bom, aí a velha ficou sozinha, morando ali. Entendeu? E o Irani era o mais velho, ele ia ter 14 anos. Quando cresceu, ele era um pouco o chefe da família. E esse se matou aos 18 anos. Então acontece o seguinte, que dali uns tempos a velha casou com um vizinho, que também tinha 6 filhos. Era viúvo também, tinha 6 filhos. Juntou tudo. 7, né? 7. Minha mãe alfabetizava tudo isso. Bom, e a velha alfabetizou todo mundo. Porque não tinha escola, não tinha médico, isso não existia. Dentista, não existia isso. E ela alfabetizou a todos. Deu as primeiras, nasceu primeiro arranquezinho, deu a todos. São Bento. É. Querido, tu tem que ter segundinho. É o que eu digo, né? Esse é um agente. Isso é como aqueles personagens do Érico Veríssimo. Entendeu? E o Érico também foi dessa região. É. O Érico é de Cusal, tem a mesma região, vamos dizer, geoeconômica, social. Então esses personagens, como era aquele personagem, a Maria, aquela que arava. Não, do Tempo e o Vento. Ana Terra, é tipo assim, essas mulheres. É, aquele romance do Érico Veríssimo que ele conta muito bem. Eram assim, as mulheres. Mulheres admiráveis. E uma coisa interessante, o que houve em 23 ali,
terminou a Revolução. Houve o Tratado de Pedras Altas lá, terminou a Revolução. Houve o armistício. E o pessoal daqui dessa região, ele tinha muito maragato aqui, que era o pessoal que servia naqueles corpos provisórios da Revolução, estavam voltando para casa. Eles estavam desmobilizados. Vinham voltando para casa. Então, o pessoal lá disse que viram quando ele e um vizinho, os Lúcio ali, né, vinham chegando. E ela não podia avisar, então ela mandou, parece que o Irani, o mais velho, correndo para ver se podia chegar lá. E eles pegaram, porque eles estavam cuidando pelo mato, compreendeu? O pessoal do governo, porque desencadearam uma repressão depois da paz. Chegaram com meu pai atado. Chegaram com ele atado. Atado. E eu que me ajoelhei e pedi. Até coisa assim, pelo leite que o senhor mamou da sua mãe, e o senhor solte meu pai. Era uma coisa. Isso foi uma repressão criminosa. Sabe? Então o que acontece? Eles passaram a se vingar. Ficaram impunes por aquilo ali. Bom, agora, esta mulher, a Adélia, nos criou dizendo nada de vingança. Olha, nada de vingança. Vocês têm que ter uma memória, né, de respeito do pai de vocês, mas nada de vingança. Porque os outros vizinhos estavam se vingando, compreendeu? Esse Lúcio, por exemplo, era um vizinho que houve até um meio combate para poder, quando agarraram ele, que mataram. Né? Mataram um garoto também, cortado as duas pernas. E os outros irmãos começaram a se vingar. E mata para cá, e mata para lá, e mata e se exterminaram. Foram se exterminando. E a velha em cima de nós, ó, nada de vingança. Você não tem que pensar em vingança. Você tem que tratar da vida de vocês, porque não sei o que tem. Eu me lembro quando agora no exílio, depois de sair do Uruguai, expulso do Uruguai, fui para os Estados Unidos, fui à Europa. Então lá em Paris, uma enorme reunião de exilados. 300. Então aí já se falava negócio de anistia, não é verdade? Se falava. Então eu me lembro o seguinte, eu contei essa história para eles, que eles diziam o seguinte: bem, anistia, disse um lá. E então o senhor é favorável à anistia aos torturadores? E olha, eu, em princípio, não sou favorável à anistia a nenhum criminoso. Mas, quando ocorre um ato de anistia na vida de um país, de uma nação, é preciso colocar isto num plano muito superior, acima das pessoas, acima das relações humanas. E ainda que me doa, eu, francamente, acho que se vier anistia, a anistia deve ser o esquecimento. Começa daí para diante, tudo de novo. Mas para o torturador, e apareceu uma moça, para um que matou meu irmão, olha, eu respeito muito, né? Me persigo diante do sacrifício do seu irmão. Mas eu acho que anistia é anistia. Eu me criei assim. Depois, não demorou muito, eu fui governador. Tinha polícia para investigar, tinha brigada para reprimir. E eu, de certa forma, ainda estava vivo quem comandava essa área toda aqui. Todos estavam vivos, e estava vivo lá em Santa Bárbara também, direitinho. Eu não fiz sequer uma pesquisa que eu podia mandar fazer, a universidade fazer uma pesquisa para ver como foi. Porque vinha um, me entregava o relógio dele, vinha outro, me entregava um lenço, dizer que era dele. As abotoaduras. As abotoaduras, entendeu? Eu decidi intimamente não investigar sequer o assunto, porque eu não queria me meter aí, porque eu achava que não era meu papel. Eu lá no Rio,
eu já estava meio candidato assim na primeira vez. E o João estava no carro dele um dia lá, encostou paralelo, encostou mal. E chegaram 2 PM ali, ou 3, e chegaram em bruto com eles. Não, mas tá certo, eu reconheço. E não sei o que tem, mas queriam o dinheiro, queriam pegá-lo ali, entendeu? E ele reagiu, saiu, reagiu forte como ele é, reagiu e viu que o negócio estava feio, correu para dentro de uma galeria, onde tinha uma pessoa ali, conhecida onde tinha ido. E me lembro bem da história, mas eu sei que ele acabou preso, não foi, João? Mas levou uma pessoa conhecida junto. Bom, então foi preso, tá, me comunicou, tem um advogado lá, né? Ele saiu. E quando o negócio se esclareceu que era ele, meu filho do Brizola, não sei o que tem, então veio o julgamento. Depois o juiz lá, não sei, o juiz fez uma apreciação rápida daquilo. E o Mirza era advogado. Apareceu o PM engessado. Entendeu? E o advogado tinha falado, então não houve nada, absolutamente não fiz nada para ele, eu só me defendi, mas jamais. Não, que o João tinha quebrado, e coisa e tal, por isso aqui. Pois o advogado conseguiu com o juiz de desengessar o cara, para comprovar. Era um exame de corpo de delito. Nele, né? É. Fez, o camarada não tinha nada. Foi feito aquilo para provar. Bom, eu fui eleito governador, palavra de honra. Jamais cogitei do nome desse PM. Porque eu achei, como governador eleito, não era o meu papel estar tratando dessa situação. O João concordou também. Não tratei, jamais cogitei de saber quem era esse PM e quem o tinha dado cobertura, né? Se um sargento ou um oficial tinha dado cobertura para ele se engessar. Compreendeu como é? Nunca tratei o cara. E não me arrependo. Acho que eu procedi bem. A minha eleição já corrigia ele. Não é verdade? É isso aí, sabe? Mas isso aí não é grefe, isso era um agente de outra raça, não é verdade? Você me permita dar um depoimento? O Brasil hoje é um desastre, a corrupção, a falta de seriedade, a falta de prestação de conta daquilo que você recebe. Não há nada que tenha igualado isso até hoje. E eu estava me lembrando, enquanto você falava, quando eu fui prefeito, eu mandei dar uma organizada no arquivo da prefeitura e encontrei aquele auxílio que o senhor Albino tinha te dado para você ir a Porto Alegre, uma passagem de trem de segunda classe e mais um dinheirinho lá para você começar a estudar na escola lá de Viamão. Eu encontrei a prestação de conta que você mandou, passagem tanto, um colchão, não sei o que lá. Você deve ter esse documento que eu mandei para você lá no Rio de Janeiro. Que documento é? Prestação de conta dos tostões que tinha recebido da Prefeitura de Carazinho, através do seu Albino, para ir a Porto Alegre estudar. Direitinho. Eu tenho um quadro esse documento tem que ser mostrado hoje. A portaria do Albino, né? Dizendo, dando uma passagem de segunda classe para o menino pobre Leonel de Moura Brizola. Era meu documento, era aquele. Eu não era registrado. Meu documento era aquele. Mas foi, isso aí. Esse é outro grande homem, esse Albino Hildebrand. Esse era um gigante, não é verdade? Outro era o do Homero Guerra. Homero Guerra, também outro cidadão de primeira ordem aqui. Enfim, este lugar, eu digo, este lugar aqui, vou dizer uma coisa, pela lembrança que eu tenho da minha infância, se não desse ainda temos um pedaço entre as duas estradas, ainda temos um pedaço ali, não é Paraguaçu? É? O Sardinha que dizia que esse pedaço entre as duas estradas ainda é nosso. Ainda é? Olha, eu me recordo do episódio que nós estávamos na Europa, quando ligaram daqui para comunicar o falecimento dela. Então era uma telefonista em inglês que soletrava as palavras. Lembra? Ela soletrava as palavras. Ia pegando palavras, letra por letra, letra por letra. Ia se formando
aquele telegrama. Então aquilo se lia com muita dificuldade. Desde menina, né? E aí eu te foi levei quando aquilo, né? Você lembra? tiraram né? nossa Aquilo, sigla né? do PTB. Aí o Leonel chorou, ele nem chorou quando a minha mãe faleceu, porque ele não estava aqui. De certo ele chorou porque eu não vi. Não, eu estava junto. Pois é, e não vi, mas eu vi ele chorar depois da infância dele, foi quando tiraram a sigla. Mas tu Todos sabe nós vimos na televisão. Governador? Tu sabe que se aqui nessa região, né, surgisse aqui um Guimarães Rosa, se ele tivesse noção do que aconteceu aqui, a história que aconteceu aqui nessa região, entendeu? Os personagens que existiram aqui nessa reunião, que são os avós desse pessoal que está aqui, entendeu? Pais de um deles, era uma coisa... Porque aqui, por exemplo, eu me recordo, não havia miséria, nem riqueza também. Havia pobreza, mas era uma pobreza de penache. Tinha, por exemplo, algumas famílias negras aqui. Tinha os amados, por exemplo. Os Que quadros, gente! os quadros. Não, os quadros eram fazendeiros, tinha lá. Né? Os amados. Os amados eram negros. Eram. Olha, que gente de penache, que coisa. Né? O nego Benício, né? Júlio. Sabe? Quer dizer, gente que tinha o seu cantinho, a sua posse, seu gadinho, suas vacas de leite, sua lavourinha, entendeu? Bom, e tinha os personagens aqui todos, entendeu? Pessoas que eram muito características. Tinha um, por exemplo, fazendeiro aqui dessa zona, que ia todos os dias a cavalo esperar o trem de Paula, entendeu? Para comprar o Correio do Povo. Voltava de correio. Todos os dias. Era o... Hein? Não, Nico Moró era aqui, morava aqui. Acho que era o Lindolfo Dias de Meira, será que não? Meira. Era o Frutuoso Meira. Frutuoso Meira, isso mesmo. Ele se Era lembrou um dos maiores amigos do meu pai. Era, Frutuoso Meira, isso mesmo. Eu me lembro que fosse hoje. E os Marcílio, e o Chito se lembrou do nome, porque o Chito é meu irmão. E ele se chama Frutuoso. É, por Então, causa isso do que ele se lembra, tem uma lagoa que nós às vezes íamos por lá pescar aquela lagoa, né? Bom, Frutuoso Meira, que personagem. E tinha um senhor que tinha um negócio que chamava-se Antônio Mussetta. É, isso mesmo. Ele era um italiano que veio da Itália e tinha negócio aí. Aqui São Bento. Bom, aqui tinha uma porção de elementos de indústria, de coisa, um lugarzinho que avançou muito, mas tinha os tipos tradicionais daqui. Tinha o comissário, por exemplo. Do Toricle também tinha. E o Graciano. Ah, seu Graciano Leal. Graciano Leal. Este era um gaúcho. Não, sabe tudo. Sei. Ele era estimadíssimo. Você lembra do Graciano? Marido da dona Andelina. É. Bom, tinha os Matiotti, tinha o velho Mário Curtis. Chegava a correspondência, por exemplo, Esse do doutor trem. Rick, ele era um médico que era de nós todos, até de você, quando você pegou aquele negócio. Era ele que te tratou. Ele tratava com água pura. Não me lembro disso. Ah, tu não Então, te lembra tinha um mesmo? centro chamado João do Brilo. Quem se lembrou do João do Brilo? Eu, João do Brilo, tinha uma casa de comércio. Então, tudo por aqui, por aqui vai, tudo, né? Então ele chegava ao trem, entregava toda a correspondência para ele. Então ele ficava ali, entendeu? Num pontozinho mais alto, dizia, seu fulano de tal! Era muito engraçado esse jogo. Entregava a correspondência. Fulano de tal! Entregava. E aquele que não estavam ali, ele levava para guardar na casa de comércio para ir. Personagens fantásticos, tipos de homens, pessoas, valentes, bailes. Isso que é hoje cultivado no Centro de Tradição Gaúcha, eu vi ao natural. Tudo aqui era, aqui não havia gente usando calça. Leonel, aquele senhor era quadro, aquele senhor que era foragido, que ia se esconder na nossa casa. Eu me lembro que a primeira calça que eu vi na minha vida foi numas carreiras aqui em São Bento. Era um grefe.
dos rapazes. Alberto Greff. Hein? O palhaço Greff. Não, era um rapaz que de fora, não era daqui, não era do palhaço, os outros. Ele estava na traveira e observava aquela maneira de se vestir, aquela calça, que tudo só usava bombacha. E as bombachas eram feitas em casa. Era um povoeiro, hein? Era um povoeiro. Era. Povoeiro, ia ter de Passo Fundo. Personagem. Tinha aqui também um médico alemão que morava lá do outro lado do Rio da Várzea. Pois era isso, doutor Icke. Esse é o Não, não era. Hein? Era o doutor... Era o pai do doutor Guilherme Schultz. Schultz, doutor Schultz. Esse aqui, Schultz morava lá. Era para olha, se tivesse um Guimarães para poder contar as tragédias que ocorreram aqui, os movimentos que ocorreram, os personagens, entendeu? Porque era uma coisa, como aquela história das vinhas da ira, né? Uma coisa assim. Agora isso fica na história, na verdade vai embora. É, mas a gente não esquece, né? Mas você tem tudo na cabeça para escrever não dá, daqui a 20 anos. Não. Daqui a 20 anos. Eu poderia fazer o seguinte, o que eu poderia era dar a um escritor os elementos, entendeu? E ele teria que vir aqui conversar mais a fundo com algumas pessoas antigas que tem aqui, entendeu? Para poder restaurar isso. Restaurar. E a tradição, por exemplo, aqui, histórica, né? Era perfeita essa região, era perfeita. Por exemplo, eu vejo agora os clubes tradicionalistas, vejo, então, aquilo naquele tempo era o natural. Aqui embaixo, aqui, ó, bem aqui naquelas árvores ali, tinha uma casa de comércio aqui do seu Hermínio, não era Hermínio? Seu Hermínio aqui. E tinha os bailes do seu Hermínio, tinha um salão de baile aqui. Como é? Baile gaúcho, era aquela coisa fantástica. Eu vi uma briga nesse baile, não era criança. Eu vinha pro baile, pequenininho, eu vinha com eles, todos atravessavam essa coxilha aí e vinha pro baile ali. Vinha olhar, né? Era um rapaz que há pouco faleceu, um tio dele, um primo dele, chamado Procópio, filho do velho Jango Nunes aqui. Ele brigando de vaca assim. Não, eu também me lembro que quando nós viemos de Cruzinha, que viemos para Carazinho, nós fomos morar ali onde é o Cenodal. Ali era do meu pai, que meu pai comprou aquilo ali. Depois eu ia passar o verão lá fora, isto foi ficando lá. E nesse meio tempo o tio Neguinho casou e deu febre de tifo. Daí meu pai não quis mais a casa. Então desmancharam a casa ali e a gente não tinha escritura daquele terreno ali, que era quase uma quadra de terreno. Era naquele tempo Carazinho. Aí eu já era casada e o Miro foi até Santa Catarina, atrás do senhor quem meu pai comprou o terreno, né, para ver se a gente podia viver disso aí. E ele também não tinha escritura. O Sinodal moveu um usucapião e ficaram com o terreno. Governador, o local aí Tá que o senhor nasceu, aqui próximo à região onde foi? O local é Cruzinha, é logo adiante aqui. Depois de São Bento. Eu estive lá esse dia para ver, mas estava muito difícil, foi muito cedo, estava muito molhado, então não chegamos bem até o local. O local agora é Lavoura, que só tem lá um cinamomo, parece que tem um cinamomo velho ali. Onde era a casa? É onde era a casa. Não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Nem o cinnamon. Nem aquele córrego que tinha ali, aquela água azul que tinha ali. Aquilo ali é bom, aquilo ali aquilo secou. Entupiu todo aqueles rios ali. Mas é um melhor homenagem a ele do que faz essa lembrança. Porque ela é o seguinte, o conhecimento dela com meu pai foi mais interessante. A minha avó morava em Nonoai, viúva, tinha 3 ou 4 filhos. Viúva, elas tinham uma escolinha, uma coisa ali, Nonoai. Bom, e o meu pai era jovem, tinha 3 carretas. Era empresa de caminhão naquele tempo. Tinha 3 carretas, transportava erva mate de Nonoai para aqui. Tu tem guardado aquele que pagava imposto?
Aí, é o seguinte. Eu sei que... Não sei se viram... Mas o casamento deles foi aqui em Carazinho. Pois é. Não sei se viram, entendeu? Como foi. A mamãe contava que eles acamparam um pouco assim longe, 1 quilômetro longe, assim, no matinho, as carretas ali, né? E que vinha um gaúcho a cavalo, com um envelope metido aqui a galope, dizendo: eu tive um palpite, que aquela carta era para me pedir em casamento. Não tinham falado. Sabe que não tinham falado, os dois? E veio um emissário dele, né, Cabelo? Um emissário dele, compreendeu? Com aquela carta para a velha, pedindo em casamento a minha mãe. Então a velha ficou de dar resposta, né? Logo de noite, logo no outro dia de manhã. Então falou com os parentes, vem, coisa, e ela, pois é, quer ver, é uma filha para casar, eu tenho essas 4, o que eu vou fazer dessa menina? Diz que o rapaz é bom, eu não conheço, mas diz que o rapaz é bom, tem vindo aqui várias vezes, paga as contas. Mandou resposta favorável. E tem carreta? Pois bem, tem carreta, aí, pois não é que deu a resposta, mandou dizer que então de noite vinha em casa, né? Pois veio de noite e combinou para dali a 3 meses voltar para casar. Ou a 6 meses, palavra que ele ali, pois dali a 6 meses ele bateu lá, ela aprontou filha para casar, entendeu? E vieram de carreta para Carazinho, né? Casar de Carazinho. Né? Casar de Carazinho, né? Aí foram morar numa posse lá na Cruzinha, na beira do campo. Eu conheci o rancho aí, porque esses nasceram todos lá. Acho que o Chito já nasceu aqui em cima. Só nós os dois que nascemos no mesmo lugar. Você... Não, você nasceu no rancho, lá no primeiro rancho. Não, nasci na onde era que diziam que aquele casarão de tábua chamava fazenda, que era do meu avô. Não era. Foi? Ah, bom, só que foi pra lá pra nascer. Mas não, meu pai estava lá, querido. E meu avô estava muito doente e mandou chamar meu pai para vir tomar conta dos... Mas sei que eles fizeram o ranchinho deles. Eu conheci a casinha de pau a pique, entendeu? E ali começaram. Depois, essa história. Houve muitas coisas ali, né? Muitas viravoltas, negócio de herança, de coisa. Eram tudo terras sem legalizar, sem nada, né? Mas é uma coisa fantástica o que foi a história, o nascimento disso tudo ali. E os grefes, na verdade, os grefes, né, da tua família, era uma gente antiga também, aqui já do outro lado, depois veio um ramo para cá, veio o palhaço grefe para cá. É o Alberto. Alberto Grefe, Alberto, que era o palhaço e o Valdemar. Pai do palhaço, isso mesmo. E a Clarinda. Isso aí. A gente fantasma, era uma coisa, aquilo era a convivência daqueles personagens era uma coisa de uma dignidade, não é verdade? Isso não existe mais. Tem muita história, né? Não é verdade? Não existe. Tá certo. Muito obrigado a todos. Isso é muito bom. Não é verdade? Vamos dar uma olhadinha no Otávio. Sabe onde é, Otávio? Como vamos? Tudo bem?
Vamos entrar aqui, doutor. É verdade. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Não vai? Peraí, vamos ver aqui. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem. Aqui está a diretora da... Muito bem. Diretora. Mas vamos, tudo bem, muito prazer. Igualmente. Satisfação, hein? Vai, doutor Como vai? Tudo bem? Tudo bem, fica à vontade. Oi, doutor Colares. Muito bem. Espera o doutor. As cores do Rio Grande, aí. As cores do Rio Grande do Sul, aí. Isso mesmo. As cores do Rio Grande. Aí, doutor. Aí, doutor. Aperta o 5 aqui. Tudo bom? Tudo bom? Vai bem? Muita satisfação, viu? Tudo bom? Tudo bom? Boa, meu Deus! Maravilha, hein? Boa! Maravilha! Parabéns! Boa! Viu? Satisfação. Muito bem. Como vai, senhora? Como é que vamos? Professora? Sim. Prazer. Satisfação, viu? Muito prazer. Colossal. E bonito, hein? Vamos para a esquerda. Vamos lá, à esquerda. É, muito bonito. Esquerda. Aí, seu Pará. E aqui tem uma mensagem muito linda. Aqui tem a mensagem. Estamos a fotografia na casa do seu Paraguaçu. Está toda a família aqui. Eu queria tirar de fotografia toda a família. Estão por aqui, Paraguaçu que não deu. É, foi, né? E a foto está muito bonita. Está bonita, Está bonita, né, doutor? É. Está muito bonita. Muito bom. Está linda, esse aula é bonito, né? Eu acho que ele é mostrar agora. Eu sou a filhada, a Marina, filha do Edvige, a filha do Edvige. Ah, filha do Edvige, é. Vem a ser a mãe, vem a ser sua tia-avó. Tia-avó, isso, é minha avó. Vem ver como você é. Vem ver. Bonita, né? Muito bem. É uma expressão boa. É isso, expressão, profundidade, né? Ação do governador. Muito dinheiro. Repassamos, professor, pai nenhum para nada. Nada, eles recebem. Que era uma tragédia, tipo, pai pobre e a produção.
Nós estamos iniciando uma revolução na educação, porque a verdade é que o sistema antigo não deu certo. Não. O sistema antigo, é falido. O sistema antigo A vantagem que nós levamos aqui é que nós temos recursos humanos, que são os mais qualificados do Brasil. Os mais qualificados. Recursos humanos os mais qualificados do Brasil. Eu acho também. Como é que elas reagem à mudança da função de horário? Não vai usar, tem que adaptar a seleção. Entra num selecionador, quando está se construindo, já tem a diretora. E ela já vai acompanhando e já vai fiscalizando. Ela vai trazendo a gente, ela vai escolhendo. A concepção delas aqui, até na alimentação, as doces que vocês fazem. Nutricionista. Nós fizemos tudo, desde o pão do colégio, a chimia é feita da casca da banana, tudo é feito no colégio. As crianças, as oficinas aqui das oficinas da escola, elas aprendem de até a acordo fazer com a solicitação da comunidade. Então existe a oficina ecológica, a oficina de arte, né, a oficina do corpo, que é a educação física, preparar atletas, já vai oficina de higiene estética pessoal, que a criança toma banho diariamente no colégio. Esse é o ponto. É isso aí, sai daqui alimentado. Olha, o Japão fez uma escola assim, foi mudando. Então é o seguinte, no Japão, não é que não seja proibida a escola particular, pode montar quantas escolas particulares quiser. Mas acontece que a escola pública é que se impõe. É o certo. As funções. Só a diferença das comunidades. Isso. Da TVE em consequência, o material que possa você preparar e trazer. Os estudos da qualidade do ensino, 6 horas de aula. 6 horas de aula. Primeiro começa são os professores fazendo reflexões individuais. E eles próprios. E com 28 universidades, primeiro ano em cada escola, segundo ano em cada município. E em 94 nós vamos fazer em Porto Alegre. São 30 dias de estudo. Então uma concepção diferente. Era um vídeo grande, ele podia oferecer o risco de petróleo. Agora é um vídeo de 17, 17, que fácil, dança. E isso aqui já é segurança. Isso aqui é de braço. Tudo aqui já é segurança. Uma dúvida, isso é uma boa ideia. Maravilha. Apartamento, sala de aula. Para levar, para carregar, direitinho. Da sala de aula. Para o casamento, para o aniversário, e ali tem cozinha industrial e refeitório. Agora, quem pede para ela tem que deixar chama-se educação comunitária, educação social. E esse patrimônio não pode ficar no a comunidade tem que usar permanentemente. Isso é um patrimônio de equipamento, fechou. Vamos lá. Muito bom. Capacidade, 160 lugares. E aqui está o sistema. Aqui Você vê a cozinha lá. os mereneiros ficam aqui, o fogão industrial, de casca, nós aproveitamos da casca. Olha lá, chimia. O pão é feito aqui, o suco. Pão feito mesmo. O pão tem na mesa para vocês degustarem. Beleza. E o suco da comunidade. Maior entusiasmo é dela. Eu amo, eu adoro. Eu vivo certo. Mas é aula. Eu vivo. Que beleza. Parabéns, Colares. Colares, parabéns. Doutor, a diretora senta aqui com o senhor. Senta aqui, ó. A diretora da escola. Senta aqui, senta aqui, doutor. Senta ali, ó. Pega a melancia, o senhor quer? Pega a melancia. Aqui, senta aqui, ó. Não, melancia não. Sabe que melancia não gosta. Não gosta. Aqui tem pastelzinho, vamos tirar aqui na frente.
eu vou provar. Isso, o senhor está divulgado nosso convite, mas não vai depois. Tem certeza que isso é o maior desaforo que tem o senhor estabelecer? Doutor, é o senhor que deu a ideia de que fizesse problema? Ah, eu compro. Doutor Colares, dá licença aqui, ó. Aqui tem um suquinho de melão. Tá. Tá? Vou deixar aqui. Licença, governador. Beleza, obrigado. Bota aí. Vem cá, agora eu acho que eu vou querer os vasos. Eu acho que eu vou servir, Rosa. É muito doce, a ideia é fazer Sim, sim, eu já pedi para eles que nós vamos tirar com todos os profissionais. Mas pode tirar o Beto ali, ó. Beto? Muito bem, gostaria de saber, senhora, uma vez que quando o Legislativo investigou o Executivo, ficou bem claras as coisas, né? O senhor não teme agora o Legislativo, investigando o próprio Legislativo, o corporativismo possa influir alguma coisa? É de se temer essa possibilidade. Major, segura não vai entrar ninguém. Essa possibilidade. Porque, em geral, o legislativo é muito corporativo. Mas já tivemos exemplos de que o Legislativo aplicou penas graves, e recentemente a 2 deputados. Eu tenho a impressão que o Legislativo irá cortar na própria carne. Rapidamente procurará dar exemplo de que a instituição não tem nada a ver com esses desvios de conduta. Governadora, se acontecer a revisão constitucional, apesar da CPI, eu prefiro pensar que a revisão não venha acontecer. Agora mesmo ficou claro que esta maioria que governa o atual Congresso não tem autoridade para fazer essa revisão. A funcionalidade do legislativo, do poder legislativo, porque era toda uma comissão justamente a mais importante que estava envolvida nessas irregularidades. E o fato é que não foi esta maioria que tomou a iniciativa. Tudo isso surgiu por acaso. Foi aquele ex-assessor que estava sendo investigado por acusações de que havia assassinado a sua esposa, que acabou levando a polícia a fazer um exame do seu domicílio e lá encontrar aquela quantidade de dinheiro, levantando o problema. E daí tivemos os desdobramentos que conhecemos. É verdade que a maioria do Congresso, principalmente as mesas diretoras, reagiram rapidamente. Mas ficou patente que o Legislativo estava funcionando daquela forma, sem mostrar nenhuma incomodidade.
Foi uma circunstância eventual que veio estourar essa situação. Isto faz com que a atual legislatura, esta maioria que está aí, se encontre totalmente destituída de autoridade para revisar, reformar, transformar a Constituição. E prevalece, sobretudo, aquela questão de que está em fim de mandato e que é já são deputados e senadores desautorizados pelo plebiscito. O plebiscito foi um não ao que eles queriam fazer. Um absurdo, uma violência, uma afronta ao povo brasileiro, essa insistência de introduzirem reformas econômicas, e logo reformas econômicas. Se ainda estivesse tratando dos direitos humanos, estivesse tratando da educação, vá lá. Mas querem tratar de derrubar os muros, derrubar o alambrado, para que o patrimônio público venha a ser mais entregue ainda aos grupos econômicos. Francamente, eu me sinto à vontade para dizer que a maioria que está lá no atual Congresso, pelo que se sabe nas duas casas do Congresso, não é uma maioria que esteja atuando em defesa da democracia. Dá a impressão que está contra a democracia, que quer colaborar para desmoralizar a ordem democrática, para derrubar a democracia. 1, 2, 3. Governador, a sua vinda a Carazinho sempre é marcada de muita emoção. É verdade, ainda mais no dia de hoje, em que nós aqui viemos para recordar os nossos mortos. Aqui estão quase todos os membros da minha família, estão meu pai, está minha mãe, irmãos. E também em São Borja, porque de São Borja eu vim para cá, onde fui ao cemitério também, com os meus filhos, visitar o túmulo da Neuza, que, como todos sabem, faleceu há pouco, e ainda é motivo de uma saudade muito intensa de todos nós. Governador, o senhor é o candidato do PDT à presidência da República no próximo ano? Não, eu não sou candidato. Eu me sinto muito responsável, vivo os problemas do país, mas não estou me lançando, nem me postulando como candidato. Eu não estou aí, por exemplo, como o Lula. Lula está aí correndo atrás desse bonde, eu não. Eu, até para dizer bem a verdade, não tenho nenhum pendor. Eu, como conheço as coisas, eu sei avaliar o que uma campanha política e o exercício da presidência representa como trabalheira, como sacrifício. Mesmo porque eu tenho muita consciência do que representaria para mim. Eu represento uma mudança. E mudar, nós sabemos, num país como o nosso, tudo é muito difícil. É a base de muitas lutas, de muitas energias e muita convicção. Eu me preparo para ver como deva proceder. Eu não vou deixar o meu partido mal, não vou deixar os meus companheiros abandonados. Eu que sempre contei com eles, querem ser deputados estaduais, federais, senadores, governadores. Um partido se faz pela carreira dos seus quadros, dos seus integrantes. Eu acho que construir o partido, um partido honesto, honrado, são, independente, é uma grande obra que nós devemos nos dedicar a ela. Então, eu não afasto a hipótese de ser candidato, mas não estou me postulando. Essa é a verdade. E estou avaliando, estou fazendo, como costumo dizer, a minha cabeça, e vou oportunamente, com os meus companheiros,
tomar uma decisão. Agora, uma coisa só eu quero dizer a vocês. Embora não sendo, não me postulando, não ambicionando, se chegar o momento, mesmo com a idade em que eu me encontro, eu vou me inspirar no exemplo, nos exemplos de gente tão extraordinária dos nossos tempos, como foi Adenauer, como foi De Gaulle, como Mitterrand, como Willy Brandt, como agora mesmo este líder extraordinário do povo grego, o Papa André, que volta aos 74 anos. Eu digo o seguinte, a despeito de tudo isto, se eu decidir e os meus companheiros decidirem, e se eu sentir que esta é a vontade do povo brasileiro, eu numa dessas eu vou e vou dizer o seguinte, e vou para ganhar. Escrevam o que eu estou dizendo, vou para ganhar. Governador, o senhor ficou impressionado com a produção dessa região. Logo no descer do avião, o senhor chamou a atenção para isso. Bem, eu vi, foi um espetáculo que eu nunca tinha visto em função do dia, da luz, do ângulo que pudemos observar a região. Desde que ingressamos no Rio Grande do Sul, lá cortando o rio Quaraí, em direção à Uruguaiana, Itaqui, São Borja, depois de lá, Santo Ângelo, Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Carazinho, até aqui. Eu realmente vi um espetáculo que eu não vi em lugar nenhum no mundo. Não vi e eu acho que não existe um panorama como este de trabalho, de produção, de beleza, de uma agricultura tão bem modelada, até com uma natureza ecológica, como nós tivemos a oportunidade de assistir hoje. Isso mostra que o Rio Grande é um espetáculo de trabalho. O governo Colares está de parabéns, porque nessas miudezas da política nunca se faz por reconhecer as coisas. Esquecem que o Rio Grande recuperou a sua condição de maior produtor agropecuário de nosso país. 14 milhões de toneladas de grãos o Rio Grande está produzindo. O Rio Grande é um espetáculo de trabalho como dos mais belos, dos mais admiráveis de toda a superfície da terra. Eu vejo tudo isso com esse entusiasmo porque me fez muito bem. Veio consolidar a minha convicção de que o Brasil só vai sair desse buraco, dessa crise, através do trabalho, de uma revolução pelo trabalho. Não o trabalho de muitos para enriquecer uns poucos, ou para exportar em benefício de outras economias os frutos desse trabalho. Não. Trabalho para criar uma renda distribuída com justiça, uma renda distribuída democraticamente para o povo brasileiro. Vai sair da crise pelo trabalho, pela educação e por este esforço, particularmente, que é uma vocação do nosso país, que é a agricultura, que é onde nós poderemos encontrar o emprego mais barato da vida brasileira, que é a agricultura. Este país necessita dispor de milhões de novas propriedades, pequenas e médias, para o seu povo produzir no campo, além de outras tantas milhões para poder viver e morar onde trabalha. Então aí está a chave da vida brasileira. Seja como for, simplesmente como presidente de um partido, como líder de um partido, ou amanhã, se não houver alternativa como candidato, fora daí nós não vamos encontrar saída para o nosso país. Governador, o senhor acredita que a CPI vai realmente punir os deputados que estão envolvidos com corrupção? Eu acho que o Congresso vai cortar na sua própria carne, vai procurar dar um exemplo e irá fazer
também um aprofundamento dessas investigações, seja através dessa comissão ou seja através de outras comissões, tratando de despoluir o país dessas práticas, desses vícios e dessas irregularidades. Governador, e a violência no Rio de Janeiro? O senhor tem chamado a atenção que São Paulo é mais violento do que o próprio Rio. Às vezes, fazemos esse comentário, mas há, de certa forma, uma campanha contra o Rio. Existem motivos para isso. Lá está um cidadão governando que se chama Leonel Brizola. Então, pegar no pé do Leonel Brizola tornou-se uma espécie de modismo para os nossos adversários. Questionar os problemas do Rio é questionar o Leonel Brizola. Acham que eu ando com a ideia fixa de ser candidato, como acontece com o Lula, por exemplo. O Lula se botou na cabeça que pode ser presidente e anda por aí correndo atrás do bonde, se postulando, se oferecendo. Eu digo o seguinte: fazem contra o Rio esse mal. Eu acho que, por um aspecto, tem certa razão, porque o Rio constitui-se numa realidade muito complexa. Lá há muito que se vem cultivando uma espécie de mentalidade, né, criando uma espécie de cultura da violência. Isso é um mal que atingiu a todas as grandes cidades brasileiras. Eu discuto esse problema de uma maneira muito aberta. Isso não acontece com os outros governadores. Eu acho que encarar esse problema com toda franqueza é uma necessidade. Só assim nós conseguiremos livrar as grandes cidades desse clima de violência. Por exemplo, eu digo o seguinte: eu fui deputado pelo Rio de Janeiro antes de 64. Convivi naquela cidade o suficiente para verificar que tudo isto, em matéria de criminalidade e violência, não existia no Rio de Janeiro. Como também não existia em parte alguma. Começou tudo isso com a ditadura. Depois veio a televisão, os meios de comunicação através da televisão. Eu acho que o aumento da pobreza com o sistema econômico instituído pela ditadura, tudo contribuiu para que se criasse esse clima. Porque em lugar de resolvermos, por exemplo, os problemas da infância, que no fundo é abandonada em função e consequência da pobreza, nós abandonamos o sistema educacional. O sistema educacional brasileiro é um dos piores do país. Então eu acho que há uma realidade que não se pode negar no Rio de Janeiro, contra a qual nós precisamos agir com uma polícia mais profissional, com um governo atento para o problema, como estamos procurando fazer. Por exemplo, agora, ocorreram esses dois massacres, da Candelária e do Vigário Geral. Nós, num tempo recorde, identificamos os criminosos, prendemos os criminosos, entregamos os criminosos ao Ministério Público e à Justiça. Uma prova de eficácia. Estamos, de certa forma, dobrando aqueles índices de violência e criminalidade no Rio. Achamos até que São Paulo hoje existe mais casos de violência do que no Rio. Agora, isso é um mal que está se estendendo pelo Brasil inteiro. Se nós não tomarmos medidas de dar um destino digno às nossas crianças, nós vamos ter
cada vez mais violência e mais criminalidade e mais agressões nas ruas e até dentro das nossas próprias casas. Governador, como é que fica a revisão constitucional agora com essa CPI da corrupção? Esses deputados não estão completamente comprometidos? Nós achamos que este caso, que agora está sendo investigado, de corrupção, de tráfico de influência, de desvios da finalidade da Comissão de Orçamento da Câmara, só vem em favor da nossa tese. Nós já denunciamos este Congresso, ou melhor, esta maioria que governa o atual Congresso, como incompetente, no sentido de não ter legitimidade para fazer essa revisão, porque está em fim de mandato, desautorizada que foi pelo plebiscito. Agora, então, com este quadro desmoralizante, que atinge a funcionalidade do Congresso, isso tudo vem confirmar que se constitui num erro, num mal profundo, essa insistência da atual maioria mudar a Constituição. E mudar para quê? Se fosse para defender os direitos humanos, se fosse para trabalhar pela educação ou pela agricultura, vá lá. Mas não, é para abrir, derrubar os muros, os alambrados, entregar mais o patrimônio público para os grupos particulares, quer dizer, facilitar as tais privatizações. Isso é um erro. Este Congresso devia se considerar suspeito, impedido, melhor dito, de tocar na Constituição. Se o governo quer muito, vamos fazer uma reforma por consenso, uma reforma fiscal, por exemplo, mas nunca entregar a Constituição para este Congresso. Francamente, considero uma imprudência, uma irresponsabilidade. Eu acho que esse Congresso perdeu totalmente a autoridade para fazer a revisão. Acho que a revisão não ocorrerá e, se insistirem, estará socavando a democracia. Este Congresso, ao insistir em revisar a Constituição, está mostrando que o seu procedimento não é nada favorável ou em defesa da ordem democrática. Ao contrário, está se revelando uma maioria inimiga da democracia. Última pergunta, só por favor. Pois não. Última pergunta, por favor. Governador. O mais velho sentado aqui. Tá bom. Tá bom? Bateu. Mas você sabe que eu tenho hora, né? Eu tenho hora aí, então eu tenho aqui. Felicidade pra ti. Tudo de bom. Obrigado, hein? Obrigado. Boa, bonita, hein? Maravilha, hein? Tá bom, hein? Vamos assinar aqui. Pode cessar? Ai, governador, ficou toda hora. Bom. Deixa eu assinar, senão... Vou indo. Vamos embarcar, pessoal. Vamos embarcar, que boa. O de baixo é teu? Prontinho. Vamos embora igualmente. Felicidade pra vocês. Obrigado, querido. Vai com Deus. Obrigado, hein? Ai, 94, vamos firme, né? Abençoado da coragem. Tchau, companheiro. Vamos embora. Aqui, ó. Só uma viradinha aqui, ó. Vamos lá, minha filha. Obrigado. Grefe, felicidade pra ti. Eu, pra todos os seus. Um abraço aos companheiros. Até breve, hein? Vamos arrumar nossa cabeça e ver o que acontece. Vai lá, presidente. Isso aí é só o começo. Quando você for presidente vai ser muito mais difícil ainda. Vai ser pior ainda, mas se Deus quiser, nós vamos arrumar bem a nossa cabeça, mas vamos ver o que vai ser. Vai para presidente. Tudo bom. Obrigado, hein?
Vai pra cima que é um